Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor. Segunda-feira abençoada para a nossa vida. Eu tenho uma mensagem da Bíblia, uma mensagem linda para a sua vida, né? Para edificar seu coração, para nós meditarmos e aprendermos com Deus, que está em João, capítulo 8, versículo 3 em diante. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e, colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu, o que dizes? E isso eles diziam, tentando para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Louvado seja Deus. Eu vejo tantas coisas lindas nessa palavra, irmãos. Primeiramente, a gente vê a misericórdia e bondade de Deus, né? Que o Senhor, ele está sempre pronto a nos perdoar e também a mudar a nossa história. E também vejo, irmãos, Jesus com a sabedoria que a gente precisa ter, né? Nós precisamos aprender com Deus. Vejo Jesus, irmãos, com a palavra certa, na hora certa, para as pessoas certas. E aqui está dizendo, né, que Jesus, ele estava ali. E aí os fariseus, né, aquelas pessoas que queriam acusar Jesus, eles queriam de alguma maneira condenar Jesus, pessoas que, né, queriam de alguma maneira, porque Jesus era uma ameaça, né, digamos assim, para aqueles doutores da lei. Então o que acontece? Eles pegaram e tentando de alguma maneira acusar Jesus, o que eles fizeram? Trouxeram uma mulher pega em adultério. Irmãos, na lei, a mulher e o homem, né, eles tinham que ser apedrejados quando ouvia algum ato dessa maneira. Não só a mulher, mas eles trouxeram a mulher falando, né, porque eles queriam provar, testar, colocar Jesus assim, digamos assim, no estreito. Mas, irmãos, quem coloca Deus no estreito? Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o meu sentar, o meu levantar, o seu assentar, o seu levantar, de longe entende o nosso pensamento. Então Jesus, ele olha, primeiro ele tá ali escrevendo, né, no chão ali com o dedo, sabe o que, imagina o que Deus estava escrevendo ali? E ele fingindo que nem estava ouvindo eles, né, como se não estivesse ouvindo, como está escrito aqui que eu li. Ou seja, porque quando as pessoas vêm tentando falar coisas para Deus, o Senhor conhece a intenção do coração. Ele sabe o que é realmente verdadeiro e ele sabe o que é coisa ruim. Então Jesus, ele continua ali escrevendo ali com o dedo em terra, né, como se não os ouvisse. E eles continuaram perguntando: Senhor, né, essa mulher foi pega em adultério e começaram a falar para que Jesus falasse alguma coisa. E Jesus levanta, olha nos olhos deles com toda a sabedoria e ele fala: aquele de vocês todos que não tem pecados, atire a primeira pedra. Pode atirar. Irmãos, quando Jesus fala isso, aquelas pessoas começam a colocar a mão na consciência, começam a examinar a si mesmo, cada um a examinar a si mesmo, e eles entendem que eles também estavam cheios de pecados, cheios de erros, cheios de falhas, e eles não tinham possibilidade para poder julgar ninguém, eles não tinham autoridade, eles não tinham moral para julgar ninguém. E aí a Bíblia diz que do mais velho para o mais novo começaram a jogar a pedra no chão, né? A desfazer da pedra, ao invés de jogar na mulher, ao invés de apedrejar a mulher até a morte, eles começaram a jogar aquela pedra no chão. O que eu entendo com isso aqui na palavra, em primeiro lugar, antes da gente falar da mulher especificamente? Irmãos, a gente não deve julgar as pessoas, nós não devemos apontar o dedo para as pessoas, para as situações, para o que as pessoas vivem, nós não devemos condenar ninguém, irmãos. Nós devemos ensinar, nós devemos aconselhar, nós devemos conversar, mas jamais nós devemos julgar as pessoas, julgar os atos, porque a mesma dedo que aponta, irmãos, você aponta para a pessoa, mas
os outros dedos estão apontados para você. Nós também somos cheios de falhas, cheios de erros, talvez erros diferentes, talvez pecados não tão sérios, mas pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão. Tudo que vai contra a vontade de Deus se torna um pecado, né? Se torna algo que desagrada ao Senhor. Então nós não temos autoridade, nós não temos, nós não podemos sair julgando as pessoas, sair imaginando, eu acho que a pessoa tomou essa atitude por causa disso, e aí, entendeu? Não devemos, irmãos, nós devemos amar, nós devemos aconselhar, nós devemos estender a mão para ajudar. É mais fácil julgar do que ajudar, mas o Senhor nos ensina que a gente tem que ajudar. E quando aqueles homens saíram, Jesus olhou para aquela mulher, que aí ele foi tratar com ela. Primeiro ele tratou com os acusadores, agora ele trata com ela, e ele fala, olha, mulher, cadê os seus acusadores? Cadê aquelas pessoas que estavam te julgando? Ela fala, não ficou ninguém, Senhor. Então Jesus, ele fala, eu também não vou te condenar. Vá em paz, mas Jesus fala uma coisa interessante, não peques mais. Então quando Jesus ele fala com aquela mulher, vai e não peques mais, eu também não vou te condenar, Jesus não estava dizendo para ela, olha, eu estou passando a mão naquilo que você está fazendo, não. Jesus não estava dizendo para ela, olha, eu estou apoiando o seu pecado, não, jamais, irmão, Jesus é santo, Deus é santo, e ele não há santidade, não há pecado, né, não há erro que o Senhor vai apoiar, mas ele fala, vai em paz, eu não vou te condenar, mas não peques mais. Então Jesus ensina a ela, olha, o caminho da santificação é você não cometer mais esse tipo de erro. E a mulher, né, agradecida, porque ela ia ser apedrejada, a mulher arrependida naquele momento, eu creio que ela não voltou mais a praticar aquele ato. Então, irmãos, a gente vê um Jesus, um Deus que ele trata o pecado, ele trata a alma, ele trata a pessoa com correção, mas com amor. Com correção, mas com misericórdia. É o nosso Deus. Então, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem feito, mas duas coisas eu tenho para te falar. Primeira é, não condene ninguém, não julgue pelo que você não sabe, você não conhece a história, você não conhece a razão, e você não conhece a vida daquela pessoa, né? Você conhece só o ato que ela tomou ali naquele momento. Busque aconselhar, busque estender a mão, busque tentar ajudar de alguma forma. E outra coisa que eu vejo nessa palavra é, quando for você que errou, quando for você que pecou, quando foi você que precisa do perdão de Deus, vai e não peques mais. Se arrependa, mude, né? Busca transformação e não peques mais. Porque isso aí, irmãos, o arrependimento agrada a Deus, né? A festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, quando você se arrepende, eu me arrependo das nossas falhas, dos nossos erros, e nós mudamos, e nós buscamos de alguma maneira fazer diferente, aí sim o Senhor se agrada, aí sim há misericórdia, há perdão, há amor, a bondade de Deus sobre a nossa vida. Então eu deixo essa meditação, João capítulo 8, da mulher pecadora ali, né? Da mulher que, na verdade, cometeu adultério, né? Essa mulher, para a minha vida e para a sua vida, para você entender, não é esse pecado, não coloque, quando você estiver ouvindo essa mensagem, assim, esse pecado específico, não, é qualquer erro, qualquer pecado, qualquer falha, qualquer desobediência, né, que venha afastar a gente de Deus. O Senhor, ele está sempre disposto a estender a mão. Às vezes as pessoas, elas falham, elas erram, elas vivem uma vida que elas pensam assim, não tem mais perdão para mim, não tem mais chance para mim, irmãos. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há perdão. Se você mudar, se você se arrepender, se você buscar o Senhor enquanto você pode achar, Ele vai estender a mão, porque Ele é Deus que te ama, Ele é Deus que morreu por você e Ele é Deus que não abre mão da sua vida. Que Jesus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor sempre se revele para você, mostrando, né, aquilo que tá bom, aquilo que não tá bom, aquilo que agrada, aquilo que não agrada a Ele, em nome de Jesus. Uma excelente noite para você, para sua família, paz do Senhor, glória a Deus. Até amanhã, né, se Deus nos permitir, para mais uma mensagem. Tchau, tchau.